Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3a, depois do 14 ao 17. Ficai firmes e conservai firmemente as tradições, os ensinamentos que vos transmitimos. São Paulo nos convida a nos agarrar ao essencial da nossa fé e a não nos perder atrás de falsas profecias ou de revelações emocionantes, como o fim do mundo ou a volta iminente de Jesus, que transtornam a nossa cabeça e nos desviam do essencial. Para São Paulo, o essencial é o mistério escondido, Cristo tudo em todos, e o sermos parte do corpo de Cristo, Cristo em nós e nós em Cristo. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída a nós, e que deixe entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que, primeiro, venha a apostasia e que se revele o iníquo destinado à perdição. Deus vos chamou também, pela nossa pregação do Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos chamou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, conforte em vossos corações e vos confirme em tudo que fazeis ou dizeis de bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje escolhemos para nosso diário a primeira leitura, bem desafiadora e misteriosa para quem dela se aproxima pela primeira vez. Por isso, escolhemos comentá-la com um texto profundo e claro do nosso Papa Bento XVI, que nos convida a refletir a partir desta leitura sobre as coisas do céu, as coisas que virão depois desta vida e que nós, infelizmente, não levamos muito em conta pela correria do dia a dia, mas são tão importantes. Por qual motivo eu corro, eu luto, construo? O que me espera depois desta vida? Eis o que diz o Papa Bento XVI, comentando exatamente esta leitura. Amados irmãos e irmãs, o tema da ressurreição, sobre o qual nos detivemos na semana passada, abre uma nova perspectiva e da espera da vinda do Senhor, e por isso nos faz refletir sobre a relação entre o tempo presente, tempo da Igreja e do Reino de Cristo, e o tempo futuro, os últimos tempos, que nos esperam quando Cristo entregará o reino ao Pai. Cada discurso cristão sobre as coisas derradeiras parte sempre do acontecimento da ressurreição. Neste acontecimento, as coisas derradeiras já começaram e, num certo sentido, já estão presentes. Provavelmente no ano 52, São Paulo escreveu a primeira das suas cartas, a primeira carta aos Tessalonicenses, na qual fala deste regresso de Jesus, a volta nova e definitiva de Jesus. Aos Tessalonicenses, que têm dúvidas e problemas, o apóstolo escreve assim: Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. E prossegue:
Em seguida, nós, os vivos que estiverem lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo descreve a volta última de Cristo com tons vivos como nunca e com imagens simbólicas que, contudo, transmitem uma mensagem simples e profunda. O nosso futuro é estar com o Senhor. Como fiéis, na nossa vida já estamos com o Senhor. O nosso futuro, a vida eterna, já começou aqui. Na segunda carta aos Tessalonicenses, a que hoje meditamos, Paulo muda de perspectiva. Fala de acontecimentos negativos que deverão preceder o final e conclusivo. Não nos devemos deixar enganar, diz Paulo, como se o dia do Senhor fosse deveras iminente, segundo um cálculo cronológico. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos rogamos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar de modo algum. A continuação deste texto anuncia que antes da vinda do Senhor haverá a apostasia e deverá ser revelado um não bem identificado, homem iníquo, que a tradição chamará depois o Anticristo. Mas a intenção desta carta de São Paulo é, antes de mais nada, prática. Ele escreve: quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam uma vida à toa, muito atarefados sem nada fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor que trabalhem na tranquilidade, para ganhar o pão com o próprio esforço. Em outras palavras, a expectativa da última vinda de Jesus não dispensa do compromisso deste mundo, mas, ao contrário, cria responsabilidade face ao juiz divino, a Deus, acerca do nosso agir neste mundo. Quer dizer que pensar que um dia iremos nos apresentar diante de Deus nos faz adquirir a responsabilidade e seriedade no nosso empenho neste mundo. Precisamente assim cresce a nossa responsabilidade, diz Papa Bento XVI, a nossa responsabilidade de trabalhar em e para este mundo. A mesma coisa e a mesma ligação entre a última vinda de Jesus e o nosso compromisso na vida desse mundo aparece também na carta aos Filipenses. Paulo está na prisão e espera a sentença que pode ser de condenação à morte. Nessa situação, pensa no seu futuro estar com o Senhor. Mas pensa também na comunidade de Filipos, que tem necessidade do próprio Pai, de Paulo, e escreve: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que por mim, pelo meu regresso entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Paulo não tem medo da morte, pelo contrário, de fato, ele indica o ser completo de Cristo. Mas Paulo participa também dos sentimentos de Cristo, o qual não viveu para si mesmo, mas para nós. Viver para os outros. Isso torna-se um programa da sua vida, da vida de Paulo, e por isso demonstra a sua perfeita disponibilidade à vontade de Deus, ao que Deus decidir. Vemos que este seu ser com Cristo
gera uma grande liberdade interior. Liberdade diante da ameaça da morte, mas liberdade também diante de todos os compromissos e sofrimentos da vida. Esta simples disponibilidade para Deus é realmente livre. Passemos agora, depois de ter examinado os diversos aspectos da espera da última e definitiva volta de Cristo, a nos interrogar. Quais são as atitudes fundamentais do cristão em relação às coisas derradeiras? A morte, o fim do mundo? A primeira atitude é a certeza de que Jesus ressuscitou, está com o Pai e precisamente assim está conosco. Por isso temos a certeza, somos libertados do medo. Era este um efeito essencial da pregação cristã. O medo dos espíritos, das divindades, estava difundido em todo o mundo antigo. E hoje também os missionários, quando evangelizam outras culturas, se encontram com tantos elementos bons dessas religiões naturais, mas também com o medo dos espíritos, dos poderes nefastos que assustam os povos que vivem essas crenças. Cristo vive, venceu a morte e venceu todos os poderes. Vivemos com esta certeza, com esta liberdade, com esta alegria. É este o primeiro aspecto do nosso viver em relação ao futuro. Em segundo lugar, a certeza que Cristo está comigo e, como em Cristo o mundo futuro já começou, isto dá também a certeza da esperança. O futuro não é uma escuridão na qual ninguém se orienta. O cristão sabe que a luz de Cristo é mais forte e por isso vive numa esperança não vaga, numa esperança que dá certeza e coragem para enfrentar o futuro. Por fim vem a terceira atitude. O juiz que volta é ao mesmo tempo juiz e salvador. Esse Deus que volta nos deixou o compromisso de viver neste mundo segundo o seu modo de viver. Confiou-nos os seus talentos. Por isso, a nossa terceira atitude é responsabilidade pelo mundo, pelos irmãos diante de Cristo e ao mesmo tempo também certeza da sua misericórdia. As duas coisas são importantes. Não vivamos, irmãos, como se o bem e o mal fossem iguais, porque Deus só pode ser misericordioso. Isso seria um engano. Na realidade, vivemos uma grande responsabilidade. Temos os talentos. Somos encarregados de trabalhar para que este mundo se abra a Cristo, seja renovado. Mas mesmo trabalhando e sabendo na nossa responsabilidade que Deus é juiz verdadeiro, temos também a certeza de que este juiz é bom. Conhecemos o seu rosto, o rosto de Cristo ressuscitado, de Cristo crucificado por nós. Por isso podemos ter a certeza da sua bondade e ir em frente com muita coragem. Terminamos aqui a citação desta bonita e simples e clara reflexão do Papa Bento XVI, que tanta serenidade nos oferece diante desse tema, e vamos ler novamente o trecho de São Paulo. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída a nós, e que deixe entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que, primeiro, venha a apostasia e que se revele o iníquo destinado à perdição. Deus vos chamou também, pela nossa pregação do Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo,
com Deus nosso Pai, que na sua graça nos chamou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, confortem vossos corações e vos confirmem em tudo que fazeis ou dizeis de bom. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar os trechos da palavra ou da reflexão do Papa Bento XVI sobre esse tema. Vamos dedicar esse último minuto para pensar bem em qual propósito vai nos guiar hoje. Pensando que a minha vida tem um fim, como vou vivê-la? Como vou viver hoje, pensando na minha responsabilidade em fazer o reino frutificar? Ficai firmes. Paz e alegria a todos. Trabalhemos para preparar bem a última vinda de Cristo. Paz e alegria a todos. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte, eu sou teu Salvador.